a diferença da onipresença de Deus e a presença de Deus. Por que isso é tão importante? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo de número 9, e você vai entender por que essa informação é tão importante. Eclesiastes no capítulo de número 9, a partir do verso 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Preste atenção. O que os espera, seja o amor ou o ódio, ninguém sabe. Pois todos partilham um mesmo destino comum. Escute o verso 2. Todos partilham o mesmo destino comum. O justo e o... Então, o justo e o ímpio, a palavra de Deus está dizendo que eles partilham do mesmo destino em comum. E que destino é esse? Diga assim comigo, na terra. Na terra. O justo e o ímpio têm o mesmo destino. Na onde? Na terra. Ele diz assim, o puro e o impuro. O que oferece sacrifício e o que não oferece. Diga assim, o ímpio e o justo, na terra, tem o mesmo destino. Tem o mesmo destino. Entende isso? Consegue compreender? A sequência do texto diz assim, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, ou promessas, ou propósitos, também acontece com o que não faz. Este é o mal. Está escrito, este é o mal. Que ocorre onde? Que há em tudo o que acontece debaixo do... Ou seja, onde? Na terra. O destino de todos é o mesmo. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade. E de que mais? E de loucura durante toda. Ou seja, por que esse mal? Porque o coração do homem é mau. E o destino que foi reservado para a humanidade, por causa da sua maldade, por causa da sua corrupção, é o mesmo na terra. O mal que está na terra, e a consequência, e as circunstâncias, e a aflição. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai na lavoura do ímpio e do crente. Você entende isso ou não? O ímpio gripa, adoece, chora, assim como o crente. Na terra todos têm o mesmo, compreende? Aí continua o finalzinho do texto, que é onde eu quero que você dê uma atenção especial. Ele diz assim, vou ler a metade, ele diz assim, o coração dos homens, além do mais, está cheio da maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Aqui começa, quando você morre, aqui começa o verdadeiro propósito de Deus para a humanidade. É na morte. Por que eu estou falando isso? Tem muito cristão enganado dentro da igreja, irmão. Tem muita gente servindo a Deus enganado. Está cheio de pessoas buscando a Deus em uma igreja evangélica ou em qualquer outra denominação com uma expectativa em um Deus imaginário. Um Deus da imaginação.
Um Deus que você formou no teu conceito de vida, na tua, vamos dizer assim, no teu desejo de como você gostaria que Deus fosse. E você muitas vezes pode estar servindo o Deus da tua imaginação. Pode ser que hoje a tua religião não seja real. Pode ser. Mas eu estou tanto tempo dentro da igreja evangélica. Pode ser, meu irmão, que você esteja servindo o Deus da tua imaginação. Como assim, pastor? Você é louco de falar um negócio? Pode ser, irmão. Quando eu começo a confundir a onipresença com a presença de Deus. O que é a onipresença? A onipresença é um atributo de Deus. Significa que Ele está presente em todos os lugares. Que não há como fugir da sua presença. Ou seja, se você for, como nos Salmos, lá no profeta Jeremias, em vários lugares nós vemos os textos onde mostra a onipresença de Deus. Se eu for no mais altos céus, Deus está lá. Se eu for na maior profundidade dos mares, Deus está lá. Se você esconder debaixo da cama, Deus está lá. Se você estiver num lugar sozinho, onde o olho humano não pode te enxergar, Deus está lá. O que é isso? A onipresença de Deus. Num cabaré, a onipresença de Deus está lá. No centro de Macumba, a onipresença de Deus está lá. Ou seja, Deus ele está presente, sabe, naquela floresta que ainda talvez o homem ainda não entrou, Deus está lá. A onipresença de Deus está lá. A onipresença de Deus está no universo, a onipresença de Deus está em Marte, a onipresença de Deus está na Lua. Você consegue entender isso ou não? Jeremias, capítulo de número 23. Capítulo de número 23 do livro do profeta Jeremias. Capítulo 23, verso 23, diz assim: Sou eu, Deus está dizendo, um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Sou eu um Deus de perto, um Deus de longe. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Poderá? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus enche os céus? No princípio criou Deus os céus. No princípio de quem? No princípio de quem? De Deus? Deus não tem princípio, irmão. Deus é eterno. Quem criou Deus? Deus não foi criado, Deus é. Ele é a origem de tudo. Ele é o começo de todas as coisas. E quando está escrito no princípio Deus criou os céus e a terra, Ele está se referindo ao nosso princípio. A um princípio que foi estabelecido por Ele e um fim que foi estabelecido por Ele. Quando Deus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele está se referindo ao nosso princípio e ao nosso fim. Você entende isso ou não? Ao fim dessa era, ao fim dessa história, ao fim desse propósito. Por quê? Porque Deus, onde Deus habita, a essência de Deus, não há como medir. Não tem como você planejar há quanto tempo Deus existe. Não, Deus simplesmente existe. E como que isso entra na cabeça do ser humano, irmão? É difícil você compreender essas coisas. Por quê? Porque a nossa mente, ela está relacionada somente a coisas que são criadas. Você só consegue assimilar coisas que foram feitas. Aleluia! E quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu me deparo é com um Deus que é de perto e é de longe. E por que de longe, irmão? Por que você imagina que Deus agora é um Deus de longe? Porque quando o homem estava no Éden, e Deus havia o criado bom, e o homem era santo na presença de Deus, o que habitava ali não era
simplesmente a onipresença de Deus. A palavra de Deus diz que o próprio Deus estava lá. Ou seja, não na sua onipresença simplesmente, mas na sua presença. Eu estou falando da pessoa de Deus. Eu estou falando de face a face com Deus. Eu estou falando que Adão, irmão, esteve diante do Criador pessoalmente. Ele viu detalhes de Deus. Ele percebeu completamente como Deus era. Toda a beleza da santidade, da perfeição, da natureza, da essência de Deus estava diante dos olhos de Adão e Eva. Ele se relacionou. Deus se mostrou completamente ao homem. Você está entendendo o tamanho da tragédia que o homem fez? Quando decidiu, mesmo conhecendo pessoalmente o Criador, andar nos seus próprios caminhos, nas suas próprias ideias e no seu próprio governo. Você não consegue entender essa dimensão porque você veio depois. E hoje, você está dentro de uma igreja evangélica e você tem ouvido a palavra de Deus e você conhece muita informação sobre Deus. Mas aí eu te pergunto, será que você conhece as informações suficientes para que você seja considerado um filho de Deus? Será que você desfrutou verdadeiramente do que é necessário para que você esteja selado no fim, onde nós lemos em Eclesiastes que é o destino de todos? A questão é essa. Por quê? Porque tem muita gente, irmão, que está vivendo na presença de Deus, escute, está vivendo na terra, avaliando se Deus está ou não com ele da seguinte maneira: se está dando tudo certo, é muito provável que Deus esteja comigo. Eu tenho saúde, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma casa, as coisas estão dando certo, tudo está acontecendo conforme eu sonho, conforme eu gostaria, sabe, não tem nenhuma tragédia me cercando, está tudo bem, eu estou tranquilo, estou usufruindo. Aí você fala assim, não, então Deus está comigo, a presença de Deus está comigo. Por quê? Porque não tem nada dando errado. Você sabe o que significa isso, irmão? Não significa nada. Por quê? Porque na terra o ímpio e o justo vão desfrutar do sol, da chuva, da alegria e da tristeza. Satisfação, se as coisas estão dando certo, se eu estou com saúde, não quer dizer que Deus esteja com você. Ah, como assim? Ué, é só você observar, irmão. É só você observar. Tem muito ímpio que está melhor do que você. Aí o crente vem para a igreja, ele está servindo a Deus, e ele percebe que o estado dele na terra é pior do que a daquele que está fazendo o pecado e ofendendo a Deus. Aí ele começa a questionar. Ele fala, não, esse trem está dando certo, não estou servindo a Deus, parece que a coisa está ficando pior. Deus nunca te garantiu, meu irmão. Deus nunca, porque se alguém pregou isso para você, ele pregou a mentira. Deus nunca te garantiu que você ia ser bem sucedido em tudo na terra. Deus nunca te garantiu que você só ia passar por coisas, por felicidades, por boas notícias. Tanto que quando o evangelho foi pregado para você, se realmente ele foi pregado na sua essência e na sua verdade, o evangelho ele trouxe uma boa notícia. Qual a boa notícia que você recebeu? Que você, mesmo não merecendo, pode ter a salvação. Por quê? Porque o propósito do evangelho não é trazer nenhum benefício terreno para você, meu irmão. O propósito do evangelho é salvar a tua alma e te levar para a glória. É resgatar você de um lugar de ira, de um lugar, sabe, onde você foi afastado do Criador. Por quê? Por causa do pecado. O que está acontecendo com a corrupção da igreja nos dias de hoje? É simplesmente, e até a frustração. Porque hoje as pessoas não estão obedecendo mais o pregar e o evangelho a toda criatura. Por quê, irmão? Qual que é a frustração? Você olha para você, perceba se você não está assim. Você olha para você, mas você não vê capacidade suficiente para pregar o evangelho. Você não vê. Você olha para você, você não percebe um conhecimento aprimorado para você esclarecer as escrituras para as pessoas. E aí os crentes estão fissurados, escute isso. Os cristãos hoje estão fissurados em
buscar um entendimento profundo para que você possa responder a um ateu, para que você possa responder a alguém que te questione. Meu irmão, o que é evangelho? Quantos evangelhos tem na Bíblia? 4 evangelhos. Não são? Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia diz para ir pregar Presta atenção. A Bíblia mandou você pregar o evangelho. O que tem nos 4 evangelhos? A história de Jesus, meu irmão. O que ele fez pelas pessoas. O que ele pode fazer pela vida das pessoas. O evangelho que você precisa pregar não são as cartas de Paulo, a parte doutrinária, não, irmão. A parte doutrinária da igreja, escute, eu não estou falando que você não pode usar os textos do Novo Testamento. Eu estou dizendo que o ide e pregar o evangelho é para que você testemunhe o que Cristo fez. Ele nasceu, ele era Deus, ele morreu, ele ressuscitou e agora vive eternamente. Aquele que crê e for batizado será salvo. A boa notícia que você dá a um pecador é que ele não tinha perdão, ele estava longe de Deus, e se ele crê nesse Jesus que perdoa pecados, ele pode morar na eternidade. Esse é o evangelho. Aí o resto, a doutrina, sabe, as coisas grandiosas da Escritura. Meu irmão, a palavra de Deus diz: não quereis muito de vós seis mestres. Você está tentando ser mestre, meu irmão. Talvez você não foi chamado para ser mestre. O evangelho que você precisa pregar é o Jesus crucificado, que é suficiente para alguém crer ou não. Se o testemunho da cruz, do que Cristo fez pelos pecadores, não é suficiente para aquela pessoa crer, meu irmão, não existe nada de profundo na Escritura que vai fazer com que ela seja cristão. Onde a igreja desviou, irmão? Quando começou a achar que todo mundo tem que ser mestre, e todo mundo tem que falar sobre assunto polêmico, e todo mundo tem que entrar em coisas loucas, difíceis demais. Meu irmão, se Deus não está te dando uma grande revelação sobre as Escrituras Sagradas, meu irmão, fica no simples. Porque a maioria dos pregadores que estão se corrompendo, estão destruindo a igreja de Deus, com uma doutrina que não vem do Senhor, com uma doutrina louca, tentando, sabe, escravizamento das pessoas e mostrar para elas que elas não conseguem servir a Cristo. Meu irmão, servir a Cristo é muito mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil. O que eu preciso fazer para andar com Jesus? Eu preciso confiar completamente nele, irmão. Completamente. O que mais? Ficar na presença de Deus, irmão. Aí você está frustrado, por quê? Porque você está tentando ser aquilo que a internet está mandando você ser. Você olha, todo mundo, sabe, os pregadores estão falando de coisas tão extraordinárias, sabe, que sexo que tem os anjos, sabe, como é que faz que esse negócio de doutrina disso e doutrina daquilo, sabe, é tanta informação, você está ficando louco, irmão. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? E aí o que acontece? As pessoas estão deixando, irmão, estão deixando de desfrutar do simples, do simples. Agora eu te pergunto, se essa verdade que eu estou expondo para você não é a realidade, irmão, eu te pergunto, quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você falou de Jesus na simplicidade? Você sabe por que você não tem coragem de falar da simplicidade de Jesus, irmão? Porque você não, muitas vezes, talvez você não acredita que isso funciona mais. O que significa? Significa, irmão, que muitas vezes, o depósito de expectativa que você está colocando não é mais em você, não é na obra de Deus na sua vida. E aí é que está. A frustração começa a chegar, começa a entrar dentro da sua casa, você começa a achar que a igreja não é suficiente para você crescer em Deus. Por quê? Porque você está montando expectativa num crescimento que Deus não quer que você cresça, irmão. O que é crescer em Deus, irmão? É crescer na sua presença. Presença. Aí a grande pergunta é, você está desfrutando da presença ou da onipresença? Como é que eu sei se eu estou desfrutando da onipresença ou da presença, irmão? Observa no Velho Testamento. Deus estava tirando o povo do Egito através de Moisés. Deus tinha uma promessa que tinha feito a quem? A quem? Que libertaria o seu povo? A aliança dele era com Abraão, meu irmão.
A aliança dele não é com Moisés. O compromisso de Deus não era com Moisés. O compromisso de Deus era com Abraão. O compromisso dele era com Isaac. Deus já tinha predito a Abraão que o seu povo ficaria escravo, mas Deus enviaria um libertador. Moisés nasceu para libertar. A aliança de Deus não era com Moisés. O compromisso de Deus não era com Moisés. Deus levantou Moisés, mas o compromisso dele era com Abraão. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aí Deus levanta Moisés. Quando o povo está lá no meio do deserto, o povo inventou uma coisa, irmão. No momento em que Moisés estava lá sós com Deus, tentando entender o propósito, tentando entender as coisas que era necessário ser transmitido ao povo, o povo achou que não era suficiente seguir Moisés. E fizeram o que, irmão? Uma imagem de escultura, um bezerro de ouro. Naquele momento eles quebraram a aliança. O povo quebrou a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Por quê? Porque a aliança era que o povo, o Deus daquele povo seria somente o Senhor. E eles se corromperam e quebraram essa aliança. Naquele momento, Deus vira para Moisés e diz uma coisa: Moisés, veja o que o teu povo está fazendo. Deus não chamou aquele povo mais de meu. Deus falou, o teu povo está fazendo, veja. Moisés não estava entendendo. Por que o meu povo? Não, o povo é seu. Aí ficou um empurrando para o outro. Por causa da rebeldia. De repente, Moisés começa a interceder, fala, Deus, mas o Senhor tem uma aliança, Senhor, e não esqueça da tua aliança, tenha misericórdia, sabe, perdoa o teu povo, e começou aquela história. O que Deus faz, irmão? Continua operando. Pelo povo e no meio, mas não aprovava o povo mais. Morreram todos no deserto. Morreram todos no deserto. Por que Deus permaneceu fiel, irmão? Porque ele tinha uma aliança e Deus não quebra a sua aliança. Aquele povo que fez o bezerro de ouro, ninguém sobreviveu. Moisés intercedeu, pelejou para que trouxesse de volta, sabe, a misericórdia de Deus. Deus falou para ele assim, ó, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E deles eu não vou ter. Naquele momento, o que eu consigo entender aqui? Que Deus, a onipresença de Deus estava na terra. Mas a presença de Deus só estava com Moisés. E com aqueles que não tinham adorado o bezerro. Está entendendo ou não? Se você tem usufruído das coisas naturais, das bênçãos naturais, do dia após dia, não quer dizer que Deus está provando você. Não quer dizer que Deus está provando. Depois que o povo adorou o bezerro, Deus fez milagre no meio do povo? Fez. Os sinais continuam acontecendo. Beneficiou o povo do mesmo jeito. O maná continuou ali. A bênção continuou. Estava tudo certo. O povo estava achando que estava abalando, irmão. Mas Deus já tinha reprovado o povo. Por quê? Porque eles tinham trocado o Criador, irmão, pela criação. Eles tinham trocado o governo de Deus, a presença de Deus, pela criatura. Você sabe o que é a mão de misericórdia sobre nós, irmão? É que nós ainda temos esperança na graça. Porque às vezes hoje você está servindo ainda o teu governo, o governo das tuas vontades, da tua maneira. Não, eu sirvo Deus, porque eu tenho ouvido muita gente falar, não, eu sirvo Deus é do meu jeito. Eu vou servir Deus é do meu jeito. Porque a gente não sabe, eu olho tantas igrejas, sabe, cada um está seguindo, meu irmão, você não tem que seguir igreja, você tem que seguir a Bíblia. Ah, mas porque o pastor, porque o irmão, porque, meu irmão, olha para a Bíblia, volta para a Bíblia. O problema de muita gente que coloca a culpa nos outros, irmão, é porque ele quer justificar o pecado dele para não servir a Deus. Ele está justificando, é o tempo todo, irmão. Uma pessoa que ela tem, como o próprio Deus chamou, um povo de dura cerviz, cabeça dura. Um povo que não está disposto a obedecer, um povo que não está disposto a submeter a autoridade, um povo que não está disposto a seguir Jesus, irmão, ele começa a arrumar desculpa para tentar justificar o seu pecado. E aí o que acontece? A pessoa se apoia onde? Na onipresença. Na onipresença. Está dando tudo certo, aí ele fica testando Deus. Olha como é que começa a entrar, irmão, a desgraça, desculpa a palavra, mas é essa, a desgraça no meio do povo de Deus. Quando as pessoas que servem a Deus começam a testar Deus.
Eu vou pecar, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Aí a pessoa, no princípio, quando ela vem para a igreja, ela se converte, ela descobre o temor de Deus, ela descobre coisas que não se deve fazer, por exemplo, no altar. Ela começa a descobrir, sabe, coisas que desagradam a Deus. E no primeiro momento, ela tenta fazer aquela santidade ali, sabe? Ela tenta obedecer tudo certinho. Aí ela tropeça num vacilo, porque nós somos pecadores, nós tropeçamos. E ela percebe que nenhuma tragédia, nenhum fogo caiu do céu, nada aconteceu com ela quando ela errou. Aí ela percebe, ela fala, o juízo não é assim não. Deus é amor, Deus é misericórdia. E aí ela se apega naquele pecado e começa a viver uma vida ali, uma metade na igreja, metade do mundo. Aí começa a viver uma vida de aparência. O pastor não pode saber. A igreja, a liderança não pode saber. A vida está de pecado, irmão. O trem está largado. Está bagunçado, não tem temor de Deus mais, perdeu a essência. Perdeu o primeiro amor, sabe, não obedece mais a palavra, quer viver segundo o seu próprio coração, está seguindo as suas próprias concupiscências. Mas lê Bíblia. Está seguindo o próprio coração, meu irmão. Uma pessoa que está seguindo o próprio coração, e ela pode ter muita Bíblia, irmão, ela começa a usar a Bíblia para aprovar o seu pecado e julgar as pessoas. Está cheio de gente, cheio de conhecimento, até pregando aí, irmão, para todo lado. É muito fácil, irmão, a gente começar a usar a Bíblia para favorecer a gente. Se apoiando onde? Diga assim, na onipresença. Você desfruta, irmão, do milagre. Deus estava operando lá no deserto, no meio do povo e pelo povo. Se você frequenta uma igreja, irmão, você frequenta a igreja, a unção de Deus ela vem, você sente a unção. O poder vem. Deus prometeu que viria o poder. Mas a presença, ela tem que morar em você. E talvez você tenha usufruído da onipresença e está achando que Deus está provando você e não está. Quando Jacó pecou, quando Jacó foi lá e enganou o pai dele, Deus continuou abençoando Jacó, irmão. Mas nunca provou aquilo que ele tinha feito. A consequência que Jacó recebeu pelo seu pecado chegou, irmão. Chegou. Por que eu estou te falando isso, irmão? Somente quando você morrer, ou quando Jesus voltar, você vai saber exatamente quem é ímpio e quem não é, irmão. Quem é justo e quem é injusto. Quem é verdadeiro e quem não é. E aí, por que eu quero alertar você essa noite, irmão? Porque o Espírito Santo me levou a essa palavra. E ele alertou a igreja essa noite da seguinte forma, meu querido, cuidado para você não estar anestesiado pela onipresença. E não está tendo a presença de Deus. Porque pode você viver a vida inteira dentro de uma igreja, usufruindo da bênção de Deus, da graça de Deus, sabe, dos milagres de Deus, sem ter a presença morando dentro de você. Será que realmente, irmão, nós estamos usufruindo da presença de Deus? Realmente nós estamos usufruindo da presença de Deus? Ou você está confiando na onipresença? Por que isso é sério, querido? Simplesmente porque define a sua eternidade. Define a sua eternidade. Onde é que você vai passar a eternidade? Você tem coragem de perguntar isso para a pessoa que está perto de você? Onde é que você vai, irmão? Porque aqui na terra, irmão, não interessa se vai dar certo ou vai dar errado para você. Paulo, o cara, irmão, aquele cara que chegou e trouxe tanto esclarecimento e alcançou a minha vida e a sua vida através da sua escritura, da sua palavra, da sua revelação, ele morreu sozinho. Todos deixaram ele. Ele fala na segunda carta ao Timóteo, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Mas não era o grande evangelista? Mas não era o camarada que, sabe, pregou para multidões? Meu irmão, a circunstância da vida de Paulo não foi boa, irmão. Ele foi decapitado. Mas Deus estava com ele, meu irmão. João não morreu, ninguém matou João. João morreu de morte natural. Pedro foi crucificado. Quem que vai morar no céu, irmão? Quem que vai ter mais galardão lá no céu?
Aí eu olho para mim, para você, aí a minha preocupação com a igreja nos dias de hoje é exatamente essa, irmão. Onde é que você está depositando a tua confiança? Você está depositando a tua confiança no quê? Na tua frequência de culto? Você está depositando a tua confiança no quê, irmão? Você precisa desfrutar da presença de Deus. É isso que vai definir onde você vai passar a eternidade. A gente, quando fala de morte na igreja, o povo fica triste assim, irmão. Fica todo mundo me olhando com essa cara aí. É assim, irmão. Meu Deus, por que não fala de outra coisa? A gente não faz um teatro aqui na igreja, canta umas músicas, põe um fundo na hora da pregação. Eu estou lidando aqui com sua alma, irmão. Eu estou lidando aqui porque pode ser que eu estou pregando essa palavra para você e amanhã eu esteja fazendo o teu velório. Ou vice-versa. Misericórdia, misericórdia. Não, meu irmão. A única certeza que nós temos é que nós morreremos. E aí a gente está levando isso, empurrando com a barriga. Por quê? Porque eu estou confiando na onipresença. Eu chego aqui, está tudo bem. Eu assisto um culto, eu vou para minha casa. Sabe, eu estou vivendo uma vida de pecado por vontade própria. Não é por acidente, não é porque eu caio. Não, meu irmão. Eu fico vendo uns crentes, meu irmão. O camarada sai da casa dele, ele vai atrás, sabe, de pecar. Ele vai por conta própria. Aí ele, ai pastor, tropecei. Tropeçou não, meu irmão. Você saiu com as suas pernas da tua casa para ir em determinado tipo de lugar, para ir pecar contra Deus. Tropeço é acidente, meu irmão. A igreja, ela peca, mas ela tem que pecar por acidente. A pessoa premeditou. Ela formou na cabeça dela a hora que ela ia pecar, a maneira que ela ia pecar. Sabe, a maneira que ela ia, sabe, depois manipular a igreja, sabe, para abraçar de novo e dar um devia. Pelo amor de Deus, meu irmão. Acorda, querido. Você está brincando, não é com a igreja, você está brincando, não é com o líder, você não está brincando com a religião, você está brincando é com Deus. Quando Moisés chega lá, o que vocês fizeram, rapaz? Vocês fizeram um bezerro de ouro? Não, Moisés, eu coloquei esse negócio e saiu isso aí. O povo me deu os brincos de ouro, sabe as coisas, eu coloquei aí nessa forma, saiu esse bezerro aí, o povo adorou, eu não tenho nada a ver com isso. Querido, cuidado com o que você está fazendo com a tua vida. Ela vai passar, querido, como nós lemos aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, e você vai estar diante do trono de Deus, e essa palavra vai ser lembrada naquele dia. Eu preciso decidir se eu sou cristão ou não, meu irmão. Isso não vai definir o quanto você erra e o quanto você acerta. Isso vai definir a tua eternidade, a tua salvação, não por merecimento, mas pela graça de Jesus Cristo. Mas existe a responsabilidade, irmão, de conservar ou não a presença de Deus. Aí não adianta, meu irmão, você vir no culto e estender a mão. Deus me usa, derrama unção, derrama poder, se a presença não mora dentro. Coloca a mão assim. Eu sou o quê? Diga, santuário do Espírito. Quem que deveria morar aqui? O Espírito. Mas a Bíblia diz que quem destrói o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Por quê? Porque nós devemos ser um templo santo, irmão. Um Deus 3 vezes santo precisa habitar num templo santo. E essa santidade que você precisa, ela não é conquistada com a tua própria força, não. Como é que é uma pessoa santa? É uma pessoa que erra sim. Tem defeito sim, mas ela deposita a vida dela, a confiança dela, toda a confiança na cruz de Cristo. E ela não abandona. E ela procura agradar o seu Senhor com todas as suas forças. Ela procura, irmão. É isso que é ser um cristão. Nunca mais, irmão, confunda onipresença com a presença. Não pense porque as coisas estão bem ou estão mal, que Deus está ou não com você. Como você vai saber isso, irmão? Se está ou não? Se você está na obediência ou não.